Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa terça-feira. Vamos falar aqui sobre o nosso Vasco da Gama e atualizar todas as informações sobre o nosso Gigante da Colina. Como eu faço em todo vídeo, peço para você, tá chegando aqui no canal agora, se inscreva, a sua inscrição é muito importante. O seu like também é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos, então já vai no gabarito, né? Deixa o like e se inscreva aqui no canal, caso você não for inscrito. Vamos falar nesse vídeo sobre o volante Alan, volante que tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, mas nos últimos dias surgiram algumas informações que ele poderia, enfim, não cumprir esse pré-contrato ou rescindir esse pré-contrato com o Botafogo e pintar no Vasco. A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar sobre o zagueiro André Ramalho, que o Vasco fez proposta, né? O Vasco já tem uma proposta na mesa por esse jogador. E também falaremos aí sobre novo treinador. No momento, Rafael Paiva está mantido, mas alguns nomes estão sendo ventilados e estudados aí pela direção do Vasco. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, vamos direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E vou começar esse vídeo aqui falando sobre o volante Alan, volante que é campeão da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama, né? Ele chegou na base do Vasco vindo do Madureira, a gente pode considerar até um cria, né, de São Januário, porque fez sim categoria de base no Vasco e o jogador tem uma certa identificação também com o Vasco. Pois bem, o Alan tem um pré-contrato assinado com o Botafogo para ele se apresentar em julho no Botafogo, quando termina o contrato dele lá no futebol árabe. Porém, nos últimos dias, muitos portais que cobram Vasco, canais também, trouxeram uma informação que o Alan queria rescindir o seu... Aliás, rescindir não é a palavra correta, mas enfim, o Alan teria se arrependido de ter assinado esse contrato com o Botafogo e queria vir para o Vasco para jogar junto com o Felipe Coutinho, com o Souza e com o Alex Teixeira, que são seus amigos ali de muitos anos, né? E eles algumas vezes já disseram que tinham sim a vontade de jogar junto. Pois bem, ontem eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Botafogo, ligadas ao Alan também, e negaram qualquer tipo de informação, né? Disseram que, o Alan assinou o seu pré-contrato, o Alan é um cara de palavra, um cara que honra os seus compromissos, e que o Alan estava focado em defender o Botafogo, né, nessa temporada de 2024. E hoje, o companheiro Lucas Pedrosa, no SBT, também veio com a mesma informação, né, que o volante Alan não pensa em quebrar o seu pré-contrato com o Botafogo para poder fechar com o Vasco. O jogador mantém respeito pelo alvinegro e pretende cumprir o acordo assinado com o clube. O único cenário que faria o Alan mudar de ideia, talvez, seria o Vasco chegar e pagar a multa rescisória que tem nesse pré-contrato, que a gente não sabe o valor. Alguns falaram em 100 milhões de reais, outros falaram em 20 milhões de reais, enfim, outros falaram em 13. A gente não sabe o valor dessa multa rescisória, mas não deve acontecer, o Vasco não deve pagar essa multa rescisória. Então essa história de uma possível vinda do Alan para o Vasco é praticamente impossível de acontecer. O jogador tem o seu pré-contrato assinado com o Botafogo. Eu só não falo que é impossível acontecer, porque no futebol tudo pode acontecer, né? Então, enfim, uma reviravolta improvável, vai que acontece, mas acho muito difícil, né? Para não dizer impossível, porque, como eu disse, no futebol nada é impossível. Mas o Alan deve seguir aí o seu caminho mesmo no Botafogo. Talvez, se ele não tivesse esse contrato assinado com o Botafogo, ele até poderia realmente vir para o Vasco. Mas já está assinado, já está tudo certo lá no Botafogo e é para lá que o Alan deve ir. Bom, falamos aqui sobre o Alan, vamos falar agora sobre o zagueiro André Ramalho, que o Vasco fez proposta oficial. O Vasco oficializou uma oferta pelo zagueiro André Ramalho, que está ficando sem contrato. Ele está deixando o PSV lá da Holanda, o contrato está terminando, está ficando livre, né, de contrato. O Vasco fez uma proposta oficial pelo jogador e está aguardando uma resposta aí na próxima semana. O Vasco, inclusive, conseguiu praticamente igualar o salário que ele recebia, né, lá no PSV.
O André é um jogador pouco conhecido aqui no Brasil, né? O André Ramalho, ele começou a sua base jogando no São Paulo em 2004. Inclusive no São Paulo ele começou a carreira como meio-campista, mas foi recuando as posições e chegou a jogar até como lateral direito e zagueiro na sua estadia lá no tricolor paulista. Após encerrar sua passagem na base do São Paulo, o André Ramalho foi ao Palmeiras. Acabou não jogando muito lá no Palmeiras e ficou apenas treinando, né? Não jogou nenhuma partida, na verdade, pelo Palmeiras. Depois de sair do Palmeiras, ele foi para o Red Bull Brasil. Lá ele jogou a Copa São Paulo e chamou a atenção da matriz do Red Bull, né? Que naquela época era o Red Bull Salzburg, da Áustria. Ele foi contratado, né, sendo ali um dos primeiros atletas a fazer uma troca entre times da Red Bull, saindo do Red Bull Brasil e indo para o Red Bull Salzburg. Após o seu destaque no futebol austríaco, o André Ramalho foi contratado pelo Bayer Leverkusen em janeiro de 2015 e teve essa passagem pelo futebol alemão. Depois ele foi se destacar mesmo no PSV, né? Ele termina agora sua passagem pelo PSV da Holanda, tendo conquistado todos os títulos nacionais possíveis, né, com o PSV, somando ali 6 troféus na sua passagem de 128 jogos, né, com a camisa do PSV. Lá no PSV, inclusive, ele marcou 6 gols, o zagueiro André Ramalho. É uma opção interessante, o Vasco tenta essa contratação, o Vasco fez essa proposta e agora aguarda um retorno do zagueiro. Vamos aguardar e, tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre treinador. Nesse momento, Rafael Paiva continua, ele vai comandar a equipe do Vasco na partida de amanhã contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Dos nomes que estão sendo falados, além da possível efetivação de Rafael Paiva, o Ramon Dias segue cotado, mas há uma falta de consenso, né, sobre esse possível retorno do Ramon Dias. O argentino esteve no Rio de Janeiro no último final de semana para comemorar o aniversário do Emiliano Dias, mas já deixou o Brasil na noite de ontem. Mano Menezes também é um nome que está entre as opções, mas o Vasco ainda não fez contato com o staff do treinador. Outro nome que está sendo analisado é o de Jair Ventura, que foi procurado por pessoas ligadas à diretoria do Vasco. Jair Ventura conseguiu evitar os rebaixamentos do Sport em 2020, do Juventude em 2021 e do Goiás em 2022 na Série A. E entende-se que, por conhecer o futebol brasileiro e o contexto vascaíno, ele poderia ajudar no momento atual da equipe. Outros nomes foram cogitados, como o de Jorge Sampaoli, por exemplo, mas este com menor possibilidade de avançar. Uma curiosidade é que Carlito Tevez, ex-jogador e atual treinador no futebol argentino, foi oferecido ao Vasco da Gama, mas foi recusado pela direção do Vasco, porque o Pedrinho busca um profissional com mais bagagem, né, com mais experiência, para não cometer o mesmo erro que cometeu com o Álvaro Pacheco. Aliás, o erro foi do Vasco, né, não do Pedrinho, porque não foi o Pedrinho quem escolheu o Álvaro Pacheco. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!